Olá, começa agora o programa Opinião. O nosso tema hoje é a criação de novos municípios e a gente recebe o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Antônio Marcos Carvalho Machado. Bem-vindo, secretário. Muito obrigada pela presença no nosso programa. Obrigado pelo convite, é um prazer. Secretário, antes da gente começar mesmo nossa conversa, vamos ver uma pesquisa que a TV Alice fez sobre a opinião dos capixabas sobre essa questão de criação de novos municípios. Vamos conferir. Sim, vamos ver. Na minha visão, eu acho que aprimora-se o que tem, né? A gente tem que consolidar, crescer de forma sustentável no que o país já, né, possui e, enfim, não existe necessidade de você mexer no que atualmente já existe hoje, né? Minha visão. Eu sou contra. Acho que a oportunidade é interessante. A centralização da arrecadação pode dar oportunidade para outros municípios, outras regiões, ampliar o crescimento delas de arrecadação e de desenvolvimento, né? Você pode investir um pouco mais em saúde, em segurança, na qualidade de vida das pessoas. Eu acho que tende a fortalecer e a melhorar a qualidade de vida do capixaba. Tiro principalmente, por exemplo, o distrito de Aracê, lá em Pedra Azul, que fica a 50 quilômetros de Domingos Martins, ao passo que está a 10 quilômetros de Venda Nova, por exemplo, e é um distrito totalmente rentável e autossuficiente. Então, por exemplo, nesses casos eu sou totalmente a favor. Então você acredita que isso traria algum tipo de benefício para a população? Sim, para a população daquele distrito, daquele município a ser emancipado, com certeza. Primeiro, autonomia e exatamente a utilização dos recursos que vão, que são arrecadados no distrito, que vão para os municípios, serão utilizados em prol exclusivamente da própria sociedade. Eu acredito que a união desses municípios que podem resolver o problema. Um se aliando ao outro, né, fazendo novos projetos, aí com certeza a gente vai resolver os problemas. Você tem que refletir naquilo que você já tem. Né? Em cima do que você já tem, você tem que criar novos caminhos, novos projetos para você resolver aquilo que você já tem. Agora, criar algo novo, eu acho que só vai problematizar mais a situação. Eu sou a favor da criação dos 13 novos municípios, porque na época, quando eu fui deputado, a gente transformou Laranja até num grande município, Brejetuba, Santa Maria. Hoje, eles vivem com as suas próprias pernas, todos eles estão bem e ficaram muito ricos os municípios e favorece toda a população onde foi criado os municípios. Então, secretário, como a gente pôde ver, essa questão divide mesmo opiniões, né? Como que o senhor avalia a criação de novos municípios? Olha, esse nome município, né, ele traduz um conceito muito antigo. Principalmente é uma herança portuguesa, precisava organizar a cidade, organizar as pessoas. Então esse debate tem que passar primeiro por entender o que é um município, né? Quer dizer, o limite de um município com o outro podia ser um acidente geográfico, um rio, uma montanha, mas hoje não, hoje pode ser os serviços. Então o serviço de limpeza, imagina Vitória e Vila Velha, né? Então Vitória tem um serviço de limpeza que para no limite de Vitória e Vila Velha começa o dele. Por que não fazer isso junto? Quer dizer, você otimiza os recursos financeiros, otimiza as pessoas que trabalham nesse setor. Então é preciso rever primeiro o conceito. Agora, se tem pessoas querendo ficar independentes e transformar em municípios, é preciso ver se tem capacidade financeira, porque vai aumentar a despesa, né? Câmara de Vereadores, prefeitos, secretários, funcionários. Então, primeiro tem que saber se tem capacidade financeira. Uhum. E um projeto que determina as regras para a criação de novos municípios foi aprovado na Câmara Federal e agora aguarda análise pelo Senado, né? E quais são esses critérios para a criação de um novo município? O que precisa ter? Olha, o principal critério que interessa à sociedade é o número de habitantes. E aí, para a nossa região, está em torno de 20 mil habitantes. O que eu acho muito pouco. Daqui a pouco vamos ter muitos municípios. Na verdade, as pessoas têm que se juntar. Nós temos que ter condomínios urbanos e não ficar separando as pessoas. Senão você vai ter, como eu disse, né, você tem todo um sistema de trânsito para uma cidadezinha com 20 mil habitantes, depois com outra, com outro, com outro. A Europa tem modelos assim, porque ela é secular, é muito antiga. Mesmo assim, já evoluiu bastante. Então, eu prefiro a ideia, em vez de a gente ficar criando município com uma população pequena, a gente juntar, a gente fazer tipo um condomínio de cidades que possam prestar serviço para todas elas, otimizando. Mas esse é um modelo, principalmente o número de habitantes, 20 mil habitantes por aí já é significante. Como se fosse, então, uma região metropolitana, unificar a região metropolitana, seria isso? Exatamente. Por isso você pega a região serrana aqui no Espírito Santo, né? Venda Nova, Pedra Azul quer ficar, questão no município. Mas funciona bem assim se eles ficarem tipo um consórcio.
um ajudando o outro, um contribuindo com o outro. Não adianta, às vezes você tem uma cidade, por exemplo, Vitória, tem um orçamento que é 2,5 vezes o orçamento de Vila Velha. O de Vila Velha deve ser umas 3 vezes o de Cariacica. Então, cada um com seus problemas, que são os mesmos: saneamento, trânsito, segurança, emprego, renda, iluminação. E cada um dinheiro diferente, com um orçamento diferente. E são vizinhos, não dá nem para você identificar do alto num voo. Você está no avião, você olha assim, é tudo uma cidade só. Não é? Então é importante observar isso. Pedra Azul é um caso que tentou e está tentando transformar no município, mas eu acho que ainda é cedo. Pode ser uma boa ideia, mas ainda é cedo. É como o senhor citou, Pedra Azul, Campo Grande também, Cariacica, né, deseja... E outros vários distritos, também, né, em Vila Velha, na região distritos de se tornar um município, né? O que leva esses distritos a tentar? Qual que é a intenção? Na verdade, isso primeiro é um hábito político. As pessoas têm interesses políticos, não interesses políticos ruins, bons, até querem prestar serviço à sociedade, e representam aquela localidade. E na cabeça dessas pessoas, é um conceito antigo, é se transformar em vereador, depois em deputado federal, em senador. Ele não pensa em ser apenas um líder comunitário, por exemplo, que represente os aspectos, os anseios daquela sociedade. Então, eu acho que é muito a motivação política e depois uma coisa que o brasileiro tem, que é o bairrismo, né? Que é gostar da sua região, querer aquela região, não, essa rua minha tem que ser desse jeito. Não é a rua dele, é a rua da cidade, mas ele quer ver aquilo como se fosse uma parte dele, uma parte da extensão da casa dele. E aí quer transformar aquela região num município. Como a gente estava falando sobre os critérios, né, do projeto que está em tramitação no Congresso, como o senhor falou, um deles é o número de habitantes. E lá em Vila Velha, a região de Terra Vermelha, atenderia esses critérios, né? Bastante, 3 vezes mais, porque quase 60 mil habitantes lá. Então, o que isso traria para a população? De que forma afetaria a população de Terra Vermelha e de Vila Velha em geral? Veja só, Larissa, se hoje, não sendo um outro município, já é difícil você organizar e cuidar da cidade de Vila Velha, você imagine transformando essa região em outro município. Então, são mais gastos, é mais um prefeito, mais Câmara, mais funcionários, mais carros públicos, mais despesas públicas. Então, se a gente não consegue resolver bem da maneira que deveria hoje, porque o orçamento é baixo, imagine tendo um outro município ali. Não cai dinheiro do céu. Brasília pode até autorizar, estimular, mas não manda dinheiro para você criar um município, nem manter um município, que é muito caro. É muito caro. E é tão próximo que fica até difícil você entender a importância, nesse momento, de ter um município naquela região. Terra Vermelha não receberia mais recursos sendo separada, então, de Vila Velha? Não, porque essa matriz de impostos do Brasil, a gente manda dinheiro para o governo federal e o governo federal manda muito pouco para a gente quando manda. E com uma burocracia tremenda. Para um município captar recursos em Brasília, nós temos muitos recursos aqui, apresenta um projeto, não é tão simples assim. Elaborar um projeto é difícil, tem que ter uma boa equipe, uma equipe que tem um salário bom. Então, você imagina, se cidades como existem hoje não conseguem tanto, porque Brasília é muito exigente e deve ser nesse sentido, né? Fica mais difícil ainda você ficar criando um monte de município. E o que aconteceria, no caso, com o Fundo de Participação de Municípios, né? Que é o que o governo federal manda para os municípios? Como é que seria feita essa divisão, caso houvesse no Espírito Santo mais municípios? Pois é, você, em vez de tentar concentrar as políticas públicas que são feitas com esse dinheiro, você acaba pulverizando. É mais gente opinando e decidindo sobre como usar esse fundo de participação municipal. Então, eu vejo, posso até não concordar com todas aquelas pessoas que não, nós temos que criar os municípios. Podemos criar, mas tem que ter muito critério, senão nós vamos fragilizar e pulverizar recursos federais, seja do fundo de participação, seja os recursos para educação, por exemplo, né, em vez de concentrar e dar um melhor uso para eles. Agora, você tem que aumentar a participação popular. Em vez de ficar criando município, a não ser quando é possível, você aumentar a participação popular. Dar a ideia, por exemplo, de plebiscito localizado, pedir a informação e a aprovação das pessoas sobre o que vai ser decidido naquele município. Eles votarem sobre decisões do governo, governo municipal. Então, não necessariamente criar um novo município, mas deixar a população participar, representando aquela região que ela tem interesse e conhece bem. A participação popular é importante, né? Até um dos critérios que estão nesse projeto
da Câmara é justamente a questão de consulta à sociedade. Um novo município seria criado apenas com a aprovação seria feito um plebiscito e se a população toda aprovasse essa nova criação. Como que o senhor vê isso? Essas consultas populares são interessantes, porque normalmente elas só mostram o que há de bom, o bônus. O ônus, nem sempre todo mundo fala. Aí você apresenta uma série de ideias interessantes para ter um município naquela região e a população vota. Poxa, que beleza, nós vamos ser independentes. Mas e o ônus de fazer isso, né? Então, esse ônus normalmente significa recursos financeiros próprios, né? Significa mais impostos. Você tem que ter mais imposto, porque você tinha um município, você passa a ter 2, são mais impostos que você vai criar. Então, sempre quando fizer a consulta, e ela deve ser feita, tem que ser feita, apresentar todas as vantagens e todas as desvantagens, e aí sim tomar a decisão. E o senhor, como um gestor público, tem esse contato assim com o senhor sabe o que a população anseia? Por exemplo, a população de Terra Vermelha, eles querem mesmo se separar de Vila Velha ou não? Esse não é um contexto? Olha, o ano passado nós fizemos o orçamento participativo e muitas pessoas comentaram isso. Puxa, nós já temos musculatura e condição de ficarmos independentes. Mas, na verdade, o que eles querem bastante? Saneamento, segurança, pavimentação de ruas e área de lazer. Olha, isso não precisa ter um novo município para isso. O novo município é para você criar leis melhores, é para você definir aquelas potencialidades que aquele município tem. É o caso de Pedra Azul, por exemplo. Pedra Azul faz sentido até, porque tem uma tendência de turismo muito grande, tem uma comunidade muito bem organizada, então faz até sentido ela se tornar um município. Mas no caso de Terra Vermelha, eu acho que precisa avançar mais ainda na base do que é um município para você pensar em transformar aquilo numa região ou num município, né? E no caso de Cariacica também, muita gente, eu sei que não é o município do senhor, mas sim, muita gente questiona porque Campo Grande é um coração financeiro, de certa forma, de Cariacica. Exato. Então, poderia ser, o prejuízo poderia ser justamente para Cariacica, caso isso acontecesse? Para as outras populações, né? Porque sempre tem um local que é o pulmão daquele município, né? Então, pode ser o centro de Vila Velha, pode ser Campo Grande, mas Campo Grande ajuda os outros bairros que não têm a mesma capacidade econômica que ela tem. Agora, como você falou, não é o município que você mora, não é o seu município, mas é assim, porque quem mora em Campo Grande trabalha aqui. Eu tenho alunos que são de Campo Grande, eu acho que deve ter uns, 40% dos meus alunos são naquela região. Então, nós estamos todos conectados. O pessoal que mora em Vitória pega a praia em Vila Velha, quem mora em Vila Velha trabalha em Vitória, trabalha na Serra. Isso é uma região só. Eu pegaria e transformaria isso num município só. É como o senhor falou no início, isso, né? Toda condomínio região, urbano. É interessante mesmo esse tema. Secretária, a gente vai fazer agora um breve intervalo, mas não saia daí que a gente já volta com o programa Opinião. De volta com o programa Opinião, o nosso tema hoje é criação de novos municípios e a gente recebe o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Antônio Marcos Carvalho Machado. Secretário, como a gente estava dando continuidade ao nosso assunto, no Brasil atualmente, segundo o IBGE, existem 5.561 cidades. E dentro desse cenário de muitos municípios no Brasil, existem vários aspectos a serem analisados, como, por exemplo, tem cidades em São Paulo, em Minas, com um número de habitantes muito reduzidos. E já no Pará, por exemplo, existem cidades com território muito grande, que distritos ficam muito distantes da sua sede, né? Como que o senhor avalia todo esse aspecto? É importante levar isso em conta? É muito importante, é preciso fazer uma revisão dessa situação territorial, essa questão dos municípios. O que você mais observa hoje? Municípios endividados. Nós não temos capacidade de pagar a folha, não temos capacidade de investir, o Fundo de Desenvolvimento Municipal não é suficiente e tal, tem uma crise tremenda nos municípios. Se com os municípios nós temos hoje, a situação financeira não é das melhores, então a gente tem que fazer uma revisão disso aí. Em que um município pode ajudar o outro? Ele pode até se conurbar, se juntar. Não quer dizer que você vai perder a autoridade política e administrativa, né? Você tem um representante daquele município. Então, se o município se funde, se junta com outro e não criar um outro, você consegue manter a sua autonomia administrativa, é perfeitamente possível. A Europa usa muito isso, os Estados Unidos usam isso também com os condados, né?
Mas Então, como que é feita essa questão? Como de é forma porque prática? Assim? na forma, quando você vai decidir o que vai ser feito naquela região, você precisa contar com os votos desses representantes. Não é? Como se fosse um conselho. É como se fosse um conselho. Então, você tem hoje os prefeitos. Okay? Então, o sistema Transcol, por exemplo, Tá. isso envolve todos os municípios. Né? Então, mas um prefeito tem uma opinião, outro tem outra, o Transcol passa um lugar, no outro. Então, é preciso ter um gestor único dessa situação toda. Não quer dizer que não tenha os prefeitos ou os representantes das sociedades, mas precisa ter um processo decisório que pense no todo e não naquela história do primo rico e do primo pobre. Né? Para não individualizar. Você tem cidade em São Paulo, tem uma rica e uma pobre do lado. Minas, por exemplo, tem 800 municípios lá, tem um grande, um pequeno, um rico, um pobre, um remediado. E um não ajuda o outro. Quer dizer, um não pode passar dinheiro do orçamento dele para o outro. É uma burocracia tremenda para fazer isso. Então, esse conceito é antigo, precisa ser revisto, não quer dizer que vai perder a autoridade, mas é fundamental dar autonomia, sim, em forma de município, de condado, de condomínio urbano. Eu não sei qual a melhor forma, mas é preciso discutir esse modelo e não saber se a gente cria mais um município ou não cria mais um município. Esse assunto é muito antigo. O conceito de município, ele é extemporâneo, ele não é mais contemporâneo. Secretário, e no projeto que está em tramitação no Congresso, também não trata apenas da divisão dos municípios, né, de criação de novos, mas sim também de fusão. Como que o senhor analisa essa questão? Eu acho muito importante isso, principalmente pela vocação daquele município. Então, o município tem vocação portuária, ele tem que ter uma política integrada de gestão portuária. Se ele tem uma vocação turística, ele tem que ter uma gestão integrada. Essa fusão vamos fundir a maneira da gente gerenciar o turismo nessa região, os portos dessa região, as universidades. Você tem cidades que têm mais de 20, 30 mil estudantes universitários. E esses estudantes universitários moram nas cidades vizinhas. Então, não tem limite ali dentro daquela universidade. Precisa pensar, essa região é um polo acadêmico, é um polo científico. Como é que a gente gerencia isso? Então, passagens, meios de locomoção, moradia, alimentação. Então, é por aí. A ideia da fusão é sensacional, é muito bacana, quando ela integra vocações comuns. Não ficar um para cada lado com a mesma vocação. Então, nós temos um sistema turístico bom nesse município e o outro é tão belo quanto, mas não tem a mesma estrutura turística. Ou tem mais poder em Brasília, ou menos poder e consegue. Então, é preciso fundir as vertentes, as potencialidades econômicas que os municípios tenham. E seria uma forma também de diminuir essa questão dos municípios muito pequenos? Juntar né? Unir força, seria uma forma assim. E o que é interessante, você falou uma coisa muito interessante, que às vezes tem um município com 8 mil habitantes e tem uma Câmara de Vereadores. E tem um com 20 mil, 30 mil, também tem uma Câmara de Vereadores. Por que não meia Câmara de Vereadores? Ou uma Câmara de Vereadores para 3, 4 municípios? Eles estão legislando. Então, você quando vai criando essa série de despesas, você dificulta mais ainda a gestão do município. Porque o município, o gerenciamento do município é feito para o cidadão e não para o próprio município. Quem tem que ser beneficiado é o cidadão. E ele pode ser mais beneficiado não criando outro município, mas melhorando o processo de gestão conurbada, né? De gestão metropolitana, de gestão de ações que são comuns. Segurança, trânsito, iluminação pública, combate à dengue. Tem município que faz combate à dengue aqui porque tem dinheiro, o outro não faz. Um faz em julho, outro faz em janeiro. Outro faz em janeiro, faz em agosto. E às vezes são bairros colados, né? Como acontece aqui. Um do lado do outro. Não tem nem limite mais visível. Antigamente tinha um rio, uma montanha. Ali termina o terreno do seu fulano, aí começa outro município. Serra e Vitória, por exemplo. Tudo junto, uma coisa só. E o senhor vê essa possibilidade de fusão aqui no estado? Eu vejo. Perfeitamente possível. Há casos em que é perfeitamente justificável você separar, você tornar independente, criar um município, mas há vários casos que você pode fundir esses municípios, essas decisões, pelo menos. Como você disse no início, os conselhos metropolitanos. Esse conselho está acima dos prefeitos. Né? Ele orienta os prefeitos e decide pelos prefeitos, mas os prefeitos têm a sua autonomia. E esses conselhos são formados por quem? Esses conselhos são formados pelos gestores que foram eleitos, a democracia os elegeu, representantes da sociedade civil organizada e representantes da comunidade acadêmica. Porque você tem uma comunidade acadêmica que pensa, que formula, que estuda. Você tem uma comunidade democrática que foi eleita para executar o que tem que executar. E você tem uma comunidade que é a população. Então, se a gente fizer esse tripé aqui, de uma forma de pensar os serviços para mais de um município, e não cada um cuidando do seu, aí fica melhor.
E, secretário, quem defende, as pessoas que defendem a criação de novos municípios, afirmam que novos municípios, a divisão poderia beneficiar o desenvolvimento de uma região e talvez facilitar a administração pública. Isso poderia acontecer? Olha só, eu não vejo bem assim, não. Por exemplo, a Europa só melhorou depois da União Europeia. A Itália não existia. A Itália era uma série de feudos. A partir de 1900 que a Itália se integrou e virou um país. Ela melhorou muito. A União Europeia melhorou muito. Então, o Mercosul pode melhorar muito. A parte central... A história moderna, o que está acontecendo... Os países, vamos transformar isso em municípios, estão se juntando. Que os problemas são comuns. E as soluções hoje não são comuns. Um resolve de um jeito, outro de outro. Se as soluções forem comuns também, fundamental. Então, acho que fusão é um conceito moderno, como tem feito a Europa. Os americanos fizeram também com o Canadá e com o México, né? Tentaram com o NAFTA, né? Então, acho que é fundamental essa questão de fusão, esse conceito novo, de se ajudar, de se apoiar no que for possível. E não você se desintegrar. Não melhora, você desintegrando, você separando, não vai melhorar o modelo de gestão. O momento presente, que nós estamos vivendo hoje, diz o contrário. Secretário, até 1996, a prerrogativa para a criação de novos municípios era do próprio Estado. Cada Estado decidia se, né, os deputados estaduais votavam se iam criar novos municípios e não. E, a partir com a nova legislação, a prerrogativa mudou para o Congresso, né, que deveria criar essas novas regras, o que está sendo discutido agora. O senhor acha que essa questão é mesmo federal ou precisa ser discutido mais estadual, mais local? Com todo respeito aos nossos deputados, que são importantes nas decisões democráticas, mas eu vejo que quando o Congresso decide é melhor, porque o Congresso tem a visão do país como um todo, né? Então ele consegue, ele sendo correto, sendo ético, ele consegue vislumbrar o que o país precisa, qual estado precisa ter mais município e qual estado precisa ter menos município. Se a gente deixar cada Assembleia Legislativa pensar no seu próprio estado, nós podemos ter uma não conformidade. Então, eu acho que a visão do governo federal, de forma democrática, envolvendo as assembleias legislativas de cada município, mas o Congresso tem uma visão melhor, a visão de todo, a visão holística do país para poder sugerir, recomendar e autorizar esses municípios novos. Até mesmo para impedir o que era feito antes, por exemplo, em Minas, São Paulo, que criação de municípios muito pequenos. Ah, sim, isso aí é fruto do coronelismo, né? Os coronéis eram muito importantes na cidade, o dono das falavam, vou virar isso aqui um município e eu sou o dono da cidade, eu sou o prefeito da cidade. Né? Então, exatamente acabar com isso. Você transforma uma visão maior, né? Uma visão melhor, maior, mais ampla, e vai sugerindo, vai recomendando, e as assembleias legislativas de cada estado participam desse processo, contribuindo com as suas percepções locais. Secretário, se caso esse projeto que foi aprovado pela Câmara, agora vai para o Senado, passe pelo Senado e receba a sanção da presidenta Dilma, como que o senhor analisa o futuro, né? Como que o senhor vê as perspectivas, caso isso aconteça? Eu acredito que vai intensificar o movimento político, né? Isso sendo aprovado, aí 20 mil habitantes e tudo, o movimento político, o jogo de cadeiras políticas vai aumentar bastante. Os deputados atuais, por exemplo, que têm os seus pontos de apoio, né, vão ter que rever esse mapa eleitoral que eles têm, que surgem novas lideranças, surgem novos pontos políticos, então é uma revisão também do traçado político. E é uma coisa interessante, quem tem que observar, se você analisar a história da Assembleia Legislativa, a gente vai perceber, na década de 60, 70 e 80, que os municípios tinham representantes originais. Então, por exemplo, Alegre tinha um deputado de Alegre, Cachoeiro, como o Ferraz, por exemplo, de Cachoeiro. O outro lá de Linhares, o outro de Castelo, de Constantino Castelo. Como um deputado hoje, ele amealha, ele conquista votos em vários municípios, aí você não tem mais um cidadão representa aquele município. Isso é moderno, isso é bacana, eu gosto, porque você transforma algo um mosaico melhor, né? Então não é um cidadão que tem aquela visão só do local dele. Começa a pensar no todo. No todo, tem o local dele, mas como é que o local dele se integra com os outros? Isso é bacana. Agora, se a gente começar também a ficar fazendo esses modelos novos, aí você pode retroagir, você pode surgir essas lideranças que vão pensar muito localmente. Ok. Eu acho isso um ponto fundamental. É até interessante, tinha até vontade de estudar aqui a história da Assembleia Legislativa, porque os deputados representavam esses municípios. Depois eles passaram a representar empresas também, ou movimentos econômicos, né? Muito interessante isso. Ok.
Secretário, infelizmente nosso tempo já está chegando ao final, mas eu quero voltar a agradecer o senhor pela presença aqui no nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Ok. E o programa Opinião fica por aqui. Mas se você tiver alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com a gente através do e-mail tvales.es@gmail.com. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!